essa nossa live trazendo a mensagem de Deus. Deus tem nos trazido, tem nos falado algo muito forte a respeito desta pregação, a respeito do sermão da montanha, as bem-aventuranças e tudo que diz respeito aí à nossa vida como cristão. E isso Deus já tem falado ao nosso coração já há algum tempo. Por esse motivo, nós estamos nesse instante trazendo essa mensagem. Geralmente, nós apresentamos essa mensagem nas reuniões que nós fazemos nas igrejas, mas hoje buscamos esse momento, depois de todos os nossos afazeres, para podermos compartilhar com vocês o que Deus tem falado ao nosso coração, nós como cristãos. E dessa forma, nós estamos aqui com a Palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, com alguns apontamentos que nós fizemos a respeito disso. E a mensagem que traremos fala sobre a misericórdia do Senhor para com a nossa vida. Aqueles que querem, de fato, alcançar misericórdia também devem usar de misericórdia, como está escrito ali nos livros de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Nós temos também em Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37, que fala sobre o bom samaritano. Temos uma parte da mensagem no Evangelho de João, no livro de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, que fala sobre a mulher adúltera. Todos nós conhecemos também essa passagem. E uma muito especial que chama a minha atenção e nós trazemos para a reflexão é quando Pedro pergunta para o Senhor Jesus quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos. Quantas vezes devemos perdoar? E Jesus disse para Pedro, que não era 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. E logo a seguir ele apresenta uma parábola sobre um credor cruel, um credor incompassivo, que retrata exatamente a nossa vida em relação a Deus. Pedimos a Deus misericórdia e nem sempre nós queremos usar da mesma misericórdia que nós pedimos tanto a Deus. Por isso que aqui nessa passagem nós vamos começar agora e trazer uma reflexão para o nosso dia a dia. Você que tem a oportunidade até mesmo para poder acompanhar nesse instante, abra no Evangelho de Mateus, o capítulo 5, fala a respeito do Sermão dos Montes. As bem-aventuranças. Vamos nos ater exatamente ao versículo 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando nós vemos o ensinamento de Jesus a respeito disso, o ensinamento é para todos nós que somos cristãos, que queremos ter uma vida com a orientação de Deus. E muitas vezes essa palavra é muito bonita porque está escrita na Bíblia Sagrada, mas o colocar em prática nem sempre tem sido muito fácil para alguns. E quando eu digo não tem sido muito fácil para alguns, inclusive nós que estamos já há bastante tempo na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor, que já temos uma caminhada da nossa vida nos caminhos de Cristo, temos observado que muitos são aqueles que usam o nome de Deus, usam a palavra de Deus, mas quando chega nessa questão de usar de misericórdia para com o seu próximo, não tem tempo, não observa as Escrituras Sagradas, e por isso tem feito com que as pessoas elas se distanciem de Deus, não se aproximem de Deus, elas continuem sofrendo. Por quê? Porque misericórdia, ela não pode ser somente no pensamento, ela tem que ser praticada, ela tem que ser exercitada. Se você quer ter misericórdia de Deus, você tem que ser misericordioso para com o seu próximo. Porque se a pessoa não for misericordiosa para com o seu próximo, simplesmente no dia em que ela precisar da misericórdia de Deus, ela não vai alcançar essa misericórdia de Deus.
Nós vamos aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, para podermos só refletir sobre esta outra parte que fala sobre o bom samaritano, para você poder melhor entender. Jesus ele fala aqui assim, isso está no livro de Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse: respondestes corretamente, vá, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Esse intérprete da lei perguntou a Jesus. Jesus prosseguiu dizendo, aí entra a parábola do samaritano, o ensinamento que ele fazia por meio de parábolas. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhes causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou a largo. Um líder religioso daquela época. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou a largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhes o ferimento, aplicando-lhes óleos e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhes disse: vai e procede tu de igual modo. Muitas vezes nós pregamos já sobre a passagem do bom samaritano, mas hoje nós traremos essa mensagem dentro de uma perspectiva diferente, voltada especificamente para essa questão, essa palavra-chave, misericórdia. Repare que nem os religiosos, muitas vezes, por conta dos seus inúmeros afazeres ou suas atenções que estão voltadas para outro lugar, não usam de misericórdia para com aquele que está necessitado. Não usam de misericórdia para com aquele que está precisando exatamente de um cuidado especial. Não é só um cuidado de um ferimento físico, mas muitas vezes é um ferimento que não consegue se ver com os próprios olhos. Aquele ferimento da alma. E quantos são os religiosos que não conseguem enxergar isso? Nós temos que ter muito cuidado para que nós não caiamos também no mesmo erro e de nos tornarmos religiosos ao ponto de não termos tempo para poder perceber quando alguém está precisando dessa atenção, deste cuidado, da misericórdia de Deus. Não basta estar próximo se você não cuida. Não basta estar próximo se você não tem a sensibilidade para perceber o quanto aquele alguém está necessitando de um cuidado todo especial. E essa passagem do samaritano retrata exatamente como Jesus ele tem cuidado dos seus, uma vez que aqueles os quais ele confiou a responsabilidade para cuidar, que seriam os religiosos, os conhecedores da palavra, eles nem sempre fazem o que deveriam fazer,
que é simplesmente cuidar do próximo. Pensam em outras coisas, mas não em cuidar das pessoas. Muitas vezes a pessoa está dentro de uma denominação, dentro de uma igreja, dentro de um templo, seja lá qual for o local de culto, mas ela não consegue receber daquele líder religioso esse cuidado, o olhar de misericórdia. Pelo contrário, ele simplesmente é colocado de lado, porque o líder religioso, aqueles que trabalham nas responsabilidades da igreja, não tem tempo de cuidar do seu próximo, daquele que está sofrendo. Isso tem sido muito comum hoje em dia. Nós temos um outro exemplo disso que eu costumo também trazer uma pregação e a reflexão, fala a respeito da mulher adúltera. Todos nós já conhecemos essa passagem, já vimos essa palavra, sempre naquela vertente da mulher adúltera, que ela, aqueles religiosos também, os sacerdotes, os escribas e os fariseus, eles pegaram, são cumpridores ferrenhos da lei, uma mulher em flagrante adultério, e a lei de Moisés mandava com que aquela que fosse pega em flagrante adultério, aquela mulher que fosse pega em flagrante adultério, essa deveria ser apedrejada. Estavam cumprindo o que estava no rito de uma lei mosaica, uma lei de Moisés, uma lei muito antiga. Mas quando trouxeram para Jesus, tiveram uma outra perspectiva do cumprimento da palavra. O cumprimento da palavra, ela se faz quando se usa também a misericórdia de Deus. Como está lá, nós lemos na bem-aventurança, em Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão também a misericórdia. Aqui no livro de João, só para você poder acompanhar, João capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 11, nós vamos trazer também essa perspectiva de reflexão sobre a ação da misericórdia. Misericórdia, como eu disse, é muito bonito no papel, mas quando se coloca em prática, ela é maravilhosa, ela é esplendorosa, ela glorifica a Deus e principalmente faz com que o nome do Senhor seja exaltado na vida daquele que age com misericórdia. E o dia que ele precisar da misericórdia do Senhor, certamente ele encontrará a misericórdia do Senhor. Versículo 1 diz: Jesus, entretanto, foi para os montes das oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, repare bem isso, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés, preste bem atenção, que tais mulheres sejam apedrejadas. Uma cultura e uma sociedade completamente machista, desde aquela época, e hoje não é diferente. E eles dizem assim: tu, pois, que dizes? Isso diziam, tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou-lhes e lhes disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Olha a resposta que o Senhor Jesus dá para aqueles religiosos, aqueles escribas e fariseus que conheciam a letra da lei como ninguém. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Repare que aqui diz no versículo 9: mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher,
Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher respondeu: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Olha o ensinamento que Jesus nos dá quando nós estamos tratando na perspectiva da misericórdia. Jesus sabe que todos nós somos pecadores. Tanto sabe que mesmo assim Ele entregou a sua vida por nós. E Ele nos ensina que nós devemos agir como Ele e não sendo religiosos ao ponto de a lei diz para ser daquele jeito, tão somente daquele jeito, e de forma inflexível você não usar da misericórdia e da compaixão que o Senhor, Ele trata para cada um de nós. Essa compaixão chama-se misericórdia. Ele não deixou de cumprir o que estava escrito na Escritura Sagrada, mas por sua vez trouxe a reflexão àqueles que estavam acusando aquela mulher, como se eles fossem perfeitos, quando na verdade não existe ninguém que seja perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós está passivo de não cometer erros. E como você gostaria de ser tratado se você cometesse qualquer tipo de erro? Esta é a reflexão que se traz. Quando você age com misericórdia, certamente Deus usará de misericórdia com você. E nós vemos que nem sempre as pessoas são tratadas com a misericórdia que ela gosta de receber. Ela não trata os outros da mesma forma que ela gosta de receber, melhor dizendo, a misericórdia. Essa mulher, ela teve de Jesus um ensinamento e teve de Jesus para aqueles religiosos a orientação de como se devia agir em casos como aquele que a lei explicava. Nós vemos também, no caso como nós falamos, desse em que Pedro, ele vira para o Senhor e fala: mas Senhor, quantas vezes eu devo perdoar, o meu irmão, perdoar o próximo? 70 vezes 7? Se você coloca um dia com 24 horas, é 70 vezes 7 dá 490. Então, basicamente, em 24 horas, estamos falando de, por minuto, termos uma enormidade de manifestação de perdão e de misericórdia. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18, vamos voltar nele aqui agora, para poder tratar exatamente sobre essa palavra-chave que nós vimos. Chegamos até a fazer aqui uma anotação a respeito desta parábola do credor incompassivo. Está aqui, a partir do versículo 23 do Evangelho de Mateus, capítulo 18. Aqui. Mas a partir do 21, Pedro lhe pergunta assim, aproximando-se-lhe, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhes perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não lhes digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, não tem fim a manifestação de perdão que devemos dar ao próximo. A partir do versículo 23, ele coloca aqui a parábola do credor cruel, do credor incompassivo. Isso é muito importante você refletir sobre ela depois. Mateus 18, 23, 31. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. Esse rei representa o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. Versículo 24. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como lhe pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei.
E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Reparem, esse servo devia 10.000 talentos. Nós vamos depois fazer uma reflexão sobre isso, dentro dessa perspectiva da questão da misericórdia do Senhor para com todos nós. Ele devia 10.000 talentos, era algo, humanamente falando, à época, impagável. Foi perdoado. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Aquele servo tinha alguém que trabalhava para ele, servia a ele, o seu conservo, que lhe devia 100 denários. Esse servo devia 10.000 talentos ao seu senhor, e o conservo dele devia apenas 100 denários, algo que é infinitamente inferior, quase que nada. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-se-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e tu pagarei. A mesma expressão que esse senhor deste conservo, ele usou para com o seu senhor: sede paciente comigo, tenha paciência comigo, que eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Repare a postura deste credor cruel. O seu conservo, o seu servo que devia infinitamente menos, ele não teve a capacidade de usar de misericórdia para com este conservo. Enquanto que ele pediu misericórdia e paciência ao seu senhor, a quem ele devia infinitamente mais, e nem que levasse a vida toda ele pagaria. Repare que são 2 pesos e 2 medidas. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Foram relatar ao senhor deste servo mau, que não perdoou o seu conservo com a dívida infinitamente menor. E diz assim no 32: então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? O Senhor chamou a atenção dele: você foi cruel, você nos pede misericórdia, nós usamos de misericórdia para com você com a dívida impagável, e você não foi capaz de perdoar aquele que lhe devia muito menos. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então o ensinamento que ele estava dando a Pedro, ele traz para nós, para essa reflexão exatamente. Por quê? Porque, para você ter uma ideia, no início destes versículos, retrata-se exatamente o Deus em relação a nós. Como era a nossa dívida em relação a Deus? Como era a sua dívida em relação a Deus? Tinha condição de pagar a sua dívida? A minha era impagável. Tamanho eram os meus erros, tamanho eram os meus pecados, tamanho eram as minhas falhas diante de Deus. Mas assim mesmo, ele, com a sua misericórdia, o que ele fez? Tanto me perdoou que enviou o seu filho para morrer por mim. Enquanto que nós vemos que aqui na Escritura fala desses 10.000 talentos. Para você ter uma ideia, segundo os historiadores bíblicos, essa dívida era tão impagável que representava milhares e milhares de anos de trabalhos forçados que esse servo ele deveria pagar juntamente com toda a sua família para ter a sua dívida salvada, a sua dívida completamente quitada. Isso nunca ia acontecer. Mas mesmo assim, o que esse servo fez? Pediu compaixão para o seu senhor. E o seu senhor
ele usou de misericórdia, Deus usou de misericórdia. Agora, por outro lado, nós vemos que quando alguém deve a esta pessoa, a esse mesmo que pede misericórdia a Deus pelos seus pecados, quando esse alguém tem outro alguém que lhe faz alguma coisa, ele muitas vezes não é capaz de perdoar. Isso acontece em muito. Isso acontece em todos os lugares. Isso acontece dentro das igrejas. Isso acontece na relação de trabalho. Isso acontece no meio da família. De quem é a maior dívida? A nossa em relação a Deus ou a do próximo em relação muitas vezes a nós? Essa dívida impagável que nós tínhamos foi perdoada. E essa dívida que os outros têm para com você é impagável? É imperdoável? Porque da mesma forma que você age, certamente Deus ele agirá com você. Da mesma forma que você usa de misericórdia para com outras pessoas, ou não usa de misericórdia, quando você precisar de misericórdia, Deus também, ele usará de misericórdia com você. Como está lá no Evangelho de Mateus, que nós lemos para você, né? No capítulo 5, versículo 7, bem-aventurado, feliz são os misericordiosos, porque esses alcançarão a misericórdia. Como diz lá no livro de Hebreus, nós vamos aqui caminhando para o nosso final desta reflexão, né? Essa aqui do credor cruel, no livro de Hebreus, no capítulo 4, está aqui, Hebreus capítulo 4, Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós, está aqui. Olha o que diz aqui no capítulo 4, no versículo 14, Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa confissão de fé. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecados. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós devemos nos aproximar de Deus. Se você é a pessoa que não consegue usar de misericórdia para com outros, se você é a pessoa que não consegue perdoar a outros com facilidade, se você é a pessoa que, por mais que alguém faça alguma coisa com você e te peça perdão, você muitas vezes não consegue perdoar, ou não perdoa de todo o coração, porque você está sempre se lembrando, sempre remoendo, sempre fazendo com que a sua memória te cause exatamente essa indignação, essa irritação, como aquele credor cruel e incompassivo, que pediu misericórdia, ele que devia muito mais, como nós em relação a Deus, mas aquele a quem devia ele não teve misericórdia alguma. Se você quer ter misericórdia, a misericórdia de Deus, você deve buscar essa misericórdia juntamente a Ele, mas sabendo que Ele vai derramar de sua misericórdia na mesma proporção que você estiver disposto a usar de misericórdia para com o seu próximo. Porque aqueles que são misericordiosos alcançarão a misericórdia de Deus. Fica aqui essa mensagem para a sua reflexão e que você possa meditar sobre ela. E certamente o Senhor,
Ele encontrará no seu coração esse espaço para poder derramar sobre você a sua graça e com isso te encher de sua misericórdia. Que Deus abençoe todos vocês e, na medida do possível, compartilhe essa nossa mensagem.